Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, que, para quem não sabe o que é basicamente quando uma ou mais pessoas gravam um áudio. Então, a gente vai fazer basicamente isso discutindo o livro Memórias de um Sargento de Milícias. Mas a gente não vai discutir ele inteiro, a gente vai discutir dos capítulos 37 a 48, sendo 48 o capítulo final do livro. E quem vai fazer parte desse podcast, quem faz parte desse grupo sou eu, Camila, a Gabriele, que vai estar só editando, ou seja, não vai ter a voz dela aqui. Tem também a Maria Carolina, a Maria Clara, o Matheus Vieira e a Marcela. Nos nossos capítulos, nós vamos falar sobre o Leonardinho, que é filho de Leonardo Pataca, que conheceu uma mulher chamada Vidinha, que era uma mulher super elegante, uma mulher gentil, uma mulher mulata e que tocava modas em seu violão. A Vidinha se apaixonou por ele e ele se apaixonou por ela. Depois de um tempo, Leonardinho arranjou um emprego na Uxaria do Rei. E lá ele conheceu e começou a se envolver com a mulher do Toma Largura. Isso, o Toma Largura era uma espécie de costureira real que trabalhava com o Leonardinho. A Vidinha ficou sabendo desse caso aí do Leonardinho com a mulher do Toma Largura, foi até a casa dele, arrumou uma confusão. E o Toma Largura, ao ficar sabendo dessa traição, ficou super irritado com o Leonardinho e fez com que ele fosse demitido da Uxaria. Quando a Vidinha ficou sabendo que o Léo estava se engraçando com a mulher do Toma Largura, ela foi lá, aprontou o maior barraco na Uxaria e o Léo estava indo atrás dela e o Vidigal, o Major Vidigal, pegou ele e levou ele para prisão. Só que ao invés de prender ele tornou ele soldado. E enquanto isso, na casa da Vidinha, que ele também morava lá, né? Todo mundo estava preocupado com ele, ninguém sabia onde estava. Daí ele apareceu. Mesmo depois dele ter virado soldado, ele continuou aprontando muito. E o estupim para ele ter sido preso novamente foi quando o major mandou ele a uma batida policial para prender as pessoas que estavam fazendo algazarra saírem dali, porque senão ia ficar muito ruim. E quando o major descobriu, ele prendeu o Leonardinho. E depois, a madrinha do Leonardinho descobriu que a filha dela tinha sido presa. Ela foi até a casa do major, junto com a Maria Regalada, que era filha de uma amiga dela, para tentar convencer o major a soltar o Leonardinho. E elas conseguiram, porque a Maria Regalada tinha um romance com o major. E ela prometeu que ficaria na casa dele se ele soltasse o Leonardinho. E ele soltou, promovendo o Leonardinho a sargento dos brigadeiros por meio de muita corrupção. Logo em seguida que Leonardinho conseguiu seu emprego de sargento brigadeiro, ele reencontrou Luísa, que foi o seu primeiro amor. Os dois começaram a conversar e viram que ainda sentiam alguma coisa um pelo outro. E viram que seria uma boa ideia se casarem, porque eles ainda se gostavam, só que tinham um problema. Leonardinho agora era um sargento brigadeiro. Os sargentos do tipo brigadeiro não têm autorização para se casarem. Logo, Leonardinho foi conversar com o sargento, o chefe dele, perguntando se tinha alguma coisa para fazer sobre isso, sobre se casar com Luísa. Então, o sargento promoveu Leonardinho para sargento de milícias, onde ele tinha autorização para se casar. E assim foi feito. Logo, Leonardinho se casou com Luísa e os dois viveram felizes, um do lado do outro. Esse foi o fim do livro. Então, gente, o que vocês acharam dessa leitura? Porque, tipo, teve umas partes que eu não entendi muito bem, eu confesso, que eu tive que reler muitas vezes. Na verdade, eu entendi, mas eu ouvi vocês falando pra entender direito realmente o que aconteceu, pra eu ter certeza que era isso mesmo que tinha acontecido. Porque, assim, é um livro antigo, né? Esses livros antigos usam uma linguagem um pouco difícil pra gente de hoje em dia, porque a língua portuguesa, ela vai se adaptando, né? Que nem todas as línguas. Esse livro foi publicado capítulo por capítulo nos jornais e a população foi avaliando. Por isso é um livro mais direcionado à classe média daquela época. Como a Marcela tinha dito, o livro foi publicado nos jornais diariamente para a população dar a sua opinião. Só que a população não aceitou esse livro muito bem. Apesar de ser um livro romântico, humorístico, ele também retratava principalmente corrupção, e isso não era aceito na época.
era feio falar sobre isso. E a população não aceitou isso muito bem. Igual o Matheus falou, ele é um romance humorístico. Só que não é muito bem classificado esse livro pelo fato de que ele tem muitas características que não abrangem o romantismo, mas por apresentar um final feliz, acaba que inclui no romantismo. Então é, igual o Matheus disse, um romance humorístico. E também é interessante ressaltar o fato de que o narrador dele é muito diferente. É um narrador intruso. Esse tipo de narrador, ele fala o que vai acontecer nos livros. É interessante ver isso. E também nesse livro, ele tem a parte do capitalismo, da propina, da corrupção, que existe até hoje, que começou lá para a parte da Idade Média e existe até hoje. E dá para ver isso no livro devido o sargento soltar o Leonardinho só porque a Maria Regalada foi morar com ele. Então é tipo ali uma propina.